Nós vamos hoje prosseguir refletindo sobre a frase mais importante e valiosa de Abacuque, que vai ter desdobramentos muito importantes no Novo Testamento, que é: o justo viverá pela fé, conforme nós vemos aí no título. Vamos nos lembrar como é que nós estamos estudando esse livro tão valioso, já que nosso enfoque nesses domingos é exatamente um aprofundamento num livro da Palavra de Deus de uma maneira mais detalhada. Nós vamos ver agora, depois de Deus ter dado a primeira resposta para o questionamento de Abacuque, você vai se lembrar, ele estava aborrecido com a injustiça e a maldade em Judá, e a resposta de Deus trouxe uma atitude em Abacuque ainda mais difícil, porque ele não aceitou aquela resposta, ela foi além daquilo que ele imaginava. A gente até brincou, com o título lá, dizendo que quando a coisa esquenta, Deus coloca mais pimenta. Abacuque então depois se torna o profeta inconformado, e ali nós vemos que Deus é questionado. Essa crise acentuada vem, e agora vem a segunda resposta de Deus. Como é que Deus vai responder depois de Abacuque ter ficado nessa situação de luta interna, de clamor? Vimos a importância de colocar o lamento, a dor, o questionamento diante de Deus, a importância disso não só do ponto de vista da fé, como da organização do que acontece dentro do nosso coração. Então vamos lá para ver a resposta de Deus. Vamos ver qual é a palavra divina para o questionamento de Abacuque. Versículo 2 do capítulo 2 começa então dizendo o seguinte: Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. É muito interessante ver a maneira como a resposta divina chega. Quando nós escutamos no ambiente do Antigo Testamento, para quem conhecia as histórias lá atrás, ouvimos esta expressão: escreva a visão em tábuas, imediatamente a gente vai lembrar de onde é que vem essa ideia. Escrever em tábuas significa que essa visão é para lá de importante. Segundo, que ela é tão importante que ela deve ser preservada. Não é apenas um oráculo que vai ser anunciado e depois a gente vai ouvir outra coisa. Não, é uma coisa que é lembrado com tanta importância quanto o momento mais importante da identidade do povo de Israel, que vai marcar a sua identidade quando é libertado do Egito, do poder do faraó, e encontra-se com Deus no Sinai, quando Deus faz aliança com esse povo, e eles então recebem a lei, e a lei é escrita por Deus nas tábuas que Moisés vai apresentar. Nós temos até a história das tábuas que são quebradas, depois elas são reescritas, e nesta hora todo mundo que escuta isso vai dizer: puxa, certamente aí vem coisa muito importante. Aliás, o pessoal até brinca dizendo que quem inventou esse negócio de outdoor foi o Abacuque. Escreve de uma maneira que se possa ler claramente. Uma versão antiga diz assim que escreva de um modo que possa ler quem passa correndo. Então, o pessoal do marketing deve milhões e milhões de dólares pelos direitos autorais do Abacuque, e ele certamente deve estar organizando isso para resolver nas próximas semanas. Então, a grande importância aparece dessa visão que, como nós vemos, e o texto vai dizer que essa visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Claro que a primeira ideia que nós vamos encontrar aqui tem a ver com essa realidade do fim em relação à invasão dos babilônios em Judá, que nós estamos acompanhando até agora.
Pode ser que ela demore, mas é bom esperar porque ela virá e não se atrasará. Então o que acontece? Qual era o grande drama de Abacuque? Qual era a sua dor e a sua pergunta, o seu questionamento diante de Deus? É como é que Deus deixava a sociedade de Judá ficar do jeito que ela ficou e agora ia permitir, ou melhor, ia enviar os babilônios para trazer julgamento sobre o povo de Judá. O que nós vamos descobrir é que Deus agora começa a responder de maneira mais direta, clara e objetiva a Abacuque, dizendo o seguinte: olha, a visão tem um tempo certo, tem um tempo designado. Ela vai acontecer de um jeito que é do jeito de Deus. Você não pode, Abacuque, dar uma de secretária de Deus, querendo mexer na agenda dele. Esse negócio não vai funcionar. A visão aguarda o momento determinado, o momento designado. Ela aponta para o momento final, né? E esse conceito de que Deus intervém na história, coloca pontos finais em certos períodos, e depois ele vai colocar um ponto final, um ponto de desfecho mais adiante. E essa é a ideia que nós temos na Bíblia, inclusive, do ponto final da história humana, que está debaixo do poder e do domínio de Deus. O Deus soberano é Senhor da história, acontece tudo no tempo certo de Deus. É interessante, né, que às vezes a gente perde essa dimensão. Eu vejo algumas pessoas que por pouca coisa ficam desesperados, revelando mais ou menos que eles acham que eles são senhores da vida, né, senhores do mundo. Parece que vai acabar o mundo mês que vem, vai acabar o Brasil mês que vem, vai acabar a América do Sul mês que vem, vai acabar não sei o quê. Deus permanece o Senhor da história e nós não temos domínio e poder sobre essa situação. E o povo ficou desesperado, porque a grande crise que levou Abacuque a questionar Deus é dizer: escuta, Senhor, o senhor vê o que o senhor está fazendo? Primeiro, o senhor não cuida direito do seu povo. Olha a situação que Judá ficou. Agora vem esses babilônios. Esse pessoal vai invadir aqui, vai destruir a tua cidade, o teu lugar santo. Como é que pode uma coisa dessas? O senhor, Deus, o senhor não pode morrer. Se eu fizer isso, o senhor está sendo derrotado. Isso não é possível. A resposta de Deus é: a visão está designada, definida, e ela vai acontecer no tempo certo. Deus é o Senhor da história. Ele é o Senhor soberano e tem poder sobre tudo. E aí vem o conteúdo da visão. E o que ele vai dizer? Vai surpreender a gente. Ele diz no verso 4, escreva. Este é o grande anúncio que todo mundo tem que ler, que é a resposta divina às perguntas do profeta. O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons. Quem é o ímpio? Aqui, seguramente, são os babilônios, são os invasores. Abacuque tinha acabado de falar que como é que é essa história que o ímpio destrói o justo, aquele que é mais justo do que ele. Não faz sentido. Então ele está envaidecido, ele se sente poderoso, dono da situação. Os desejos deles são seguramente perversos, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Fidelidade, palavra que nós conhecemos nas traduções geralmente por fé. Na verdade, na língua hebraica, fidelidade e fé são a mesma palavra. É uma palavra bonita, simpática, inclusive a gente diz emuná, hatzadik bemunato yechie, vai dizer o texto original. E ele vai dizer o seguinte, e surpreende, porque o que a gente esperaria da parte de Deus? Que Deus desse uma resposta dizendo: Abacuque, veja, eu vou resolver toda a situação. Ou Abacuque, não se preocupe, a situação do ímpio é X. E ele começa introduzindo a questão do justo, dizendo: o justo irá viver, ou permanecer, ou perseverar, ou prosseguir, ou seja, por causa da sua fé, fidelidade, que é aquilo que segura a relação da aliança entre a pessoa que serve a Deus e o próprio Senhor. Mas isso aqui é importante demais, a gente vai segurar, vai deixar aqui do lado, daqui a pouco a gente volta para ver a continuação de Abacuque 2 e ver o que Deus responde às dúvidas do profeta. Ele vai a partir do verso 5, e do verso 5 até o verso 20 nós temos todo um relato detalhado, muito claro,
quando Deus vai dizer o seguinte: de fato, a riqueza é ilusória, falando claramente do poder da Babilônia, e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos estes povos um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão: qual era o problema de Abacuque? É o problema de muita gente desanimada no nosso ambiente, às vezes cristão, que tem a impressão que Deus deixou tudo para lá e perdeu o controle da história. A maneira como a gente às vezes reage, né? Como a gente fica desesperado, às vezes esperando o pior, dá essa impressão. E o que Deus vai dizer para Abacuque? Olha, não se preocupe, porque Deus está no domínio e no controle da situação, de tal maneira que essa nação, dona do poder, dona das riquezas, dona do cenário político internacional, e que vem para trazer julgamentos sobre Judá, essa nação vai fazer tudo isso, mas preste atenção, porque um dia vai chegar o momento deles. Os povos vão dar risada e vão trazer canções de zombaria, falando da queda do poderio babilônico, queda que não vai demorar muito tempo. A maior parte dos estudiosos acredita que Abacuque escreveu essas palavras que nós lemos aproximadamente entre os anos 605 e 597. E em 539, o famoso rei Ciro da Pérsia vai colocar um ponto final no poder da Babilônia, e o poder babilônico nunca mais vai se levantar. Então a coisa não demora muito tempo, isso vai acontecer. Babilônia destrói Jerusalém, como nós vimos em 586, mas o seu fim estava próximo e chega lá. Por quê? Porque o que Abacuque precisa ouvir, e o que a gente precisa pensar e lembrar, é que o julgamento divino virá. Qualquer nação, qualquer pessoa, qualquer indivíduo em condições de exercer poder e força sobre os outros pode agir do jeito que quiser, mas o julgamento irá chegar. E que tipo de julgamento? Vamos ver. O texto de Abacuque coleciona 5 ais, que estão organizados direitinho no capítulo 2. Então é o capítulo do ai, 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 ai. São 5, né? E ai, 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 ai de você se não estudar direito. O texto vai dizer o seguinte: ai daquele, expressão que evoca esse julgamento divino, que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isto continuará assim? Não se levantarão de repente os seus credores? Não se despertarão os que o fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles, porque você saqueou muitas nações, todos os povos que restaram o saquearão, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Ô Babilônia, você acha que você domina e manda no mundo? Pois é, vai chegar a sua hora, Abacuque, não se preocupe não. O pessoal saiu saqueando e roubando. Isso é uma coisa triste e lamentável, né? Às vezes a gente fica até chateado, dá uma dor abacúquica assim no coração, né? Porque há várias regiões do mundo onde há miséria, sofrimento, injustiça, conflitos, guerras e mortes, mas não há nenhum fator econômico preponderante para ninguém levar vantagem. Aí ninguém coloca as mãos lá. Mas quando a situação envolve interesse econômico, aí aparecem em tese os direitos das pessoas que precisam ser defendidos, e quantas vezes a questão é essencialmente econômica. Qual é a grande motivação dos conflitos mais perversos da história humana? É unicamente desejo de domínio e poder e domínio financeiro, domínio econômico. E aqui nós vamos ver exatamente isso. Babilônia, você saiu roubando todo mundo, extorquindo, vai chegar a sua vez, porque você saqueou e um dia você será saqueada. Aí uma cidade importante, a grande e importante cidade de Megido, do Vale do Armagedon, que marca a vitória da Babilônia na região.
quando a Babilônia vence o exército egípcio do faraó Neco no ano 609, e onde acontece a famosa morte do rei Josias, o último rei importante, grande e valioso de Judá, que vai morrer nessa batalha, aí próximo de onde você está contemplando, e que marca esse momento difícil da história. A partir daí é que Deus vai começar a incomodar tanto o coração de Abacuque através desse lamento que se desdobra nessa profecia tão importante. E o que acontece na sequência? Ai daqueles que roubam e praticam extorsão. Mas ai daqueles que obtêm lucros injustos para a sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Ninho no alto, aquela ideia de ficar numa cidade elevada, bem protegida, para escapar de qualquer infortúnio. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Pois as pedras clamarão da parede, as vigas responderão do madeiramento contra você. Existe roubo e extorsão direto, absolutamente assim, sem rodeios. Mas há aquele que obtém lucros injustos, a maneira de organizar as coisas no mundo antigo, com o poderio babilônico, e Deus mostra que ele é testemunha de tudo isso, de tal maneira que até a linguagem poética apresentada aqui, olha, lembra aquela história das pedras clamarem? Olha aqui, as pedras vão clamar da parede, elas viram tudo, as vigas do madeiramento contra você por causa da sua atitude de viver em função de lucros injustos, que é uma palavra inclusive para a gente, né? Às vezes a gente cresce na vida, fica em alguma posição importante na empresa, se desenvolve bem no plano socioeconômico, a nossa posição nos dá poder. Como é que a gente organiza isso do ponto de vista da nossa influência, do nosso poder limitado, da nossa maneira de lidar com recursos, com dinheiro? Em que medida o nosso lado possivelmente babilônico venha se manifestar? Deus certamente reprova isso. Portanto, essa postura tão marcada nesses conflitos antigos aparecem aqui para a nossa reflexão. Mas vem o terceiro ai, que representa um momento ainda mais intenso da atitude dos babilônicos. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. É impressionante como quantas pessoas, sendo dominadas pelo senso de poder e abolindo a sua ética, prosseguem num caminho de maldade até o ponto de fato, tirar da frente pessoas que venham, de alguma maneira, prejudicar o seu domínio e o seu poder. Aquele que edifica uma cidade com sangue a estabelece com crime. Acaso não vem dos senhores dos exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Interessante, porque quem viu o poder da Babilônia, quem viu a sua postura de quem não precisava prestar contas a ninguém, porque estava com seus exércitos triunfando em todo o mundo. Interessante, a gente tem pouco disso na experiência brasileira, mas conversar com pessoas que combateram em guerra real. A situação difícil de pessoas que chegaram numa situação e diante de si viram que não tinham qualquer referência de lei diante deles. Diante de uma situação de ocupação do lugar, eles, entre aspas, têm direito de fazer qualquer coisa. E o susto que essas pessoas tomam quando viram vários dos seus companheiros, amigos, soldados, fazerem coisas que eles jamais imaginariam que eles fariam, porque não havia qualquer elemento para impedir tal atitude. A grande verdade é que todo esse esforço, todo esse poder, toda essa construção gigantesca de força dos povos vai desaparecer, vai para o fogo. As nações vão fazer tudo isso, mas será em vão. E aí entra, né, esse elemento de força dizendo, quer saber de uma coisa? Agora vocês podem ver isso, vocês estão assustados, mas vai chegar um tempo que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar.
Cadê a Babilônia? A gente escuta em algumas aulas de história que você não vê a hora de tocar o sinal para ir para o intervalo. A gente vê algumas coisas em alguns museus. A gente talvez veja lá um documentário uma vez ou outra lá no History Channel. Mas a Babilônia é esquecida, a palavra de Deus permanece para sempre. Vocês estão estudando ela aqui hoje. Hoje, nesse dia de hoje, milhões de pessoas no mundo todo estão ouvindo sobre a palavra divina e a glória do Senhor, que encherá todo mundo. E é interessante que, apesar desse poderio, apesar dessa aparente força, o julgamento divino prevalece. E Abacuque diz, o texto de Abacuque diz, trazendo a resposta de Deus ao profeta, que estava tão desesperado, esperneando tanto, tão revoltado, dizendo: Abacuque, você achou mesmo que eu tinha esquecido da minha justiça, que eu não estou sabendo de nada, que eu vou ser derrotado pelo Marduque? Você realmente está pensando sobre isso? Deixa eu mostrar só um pouquinho da agenda do que vai acontecer com a perversa Babilônia. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com seu furor até que ele fique bêbado para lhe contemplar a nudez. Essa figura de alguém que vai se aproveitar de outra pessoa através de bebida e bebida forte. Aqui, isso é usado nessa linguagem para mostrar o poderio babilônico, e chega a hora que a Bíblia vai dizer, nas palavras do profeta: beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também, exponha-se. Babilônia agora chegou a sua vez. Vamos ali que eu tenho um copo cheio para você. Vai chegar a sua hora. A taça da mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá a sua glória. Preste bem atenção, é importante ler a Bíblia. E a nossa sociedade, especialmente pós-moderna, que não pensa mais em justiça no sentido pleno da palavra, não tem mais a capacidade de se revoltar, muitas vezes, com aquilo que precisa ser encarado. Quando você lê a Bíblia, isso é renovado, restaurado no seu coração, e sai desse mundo de marasmo onde não existe mais certo e errado, não existe referência alguma. Aqui a palavra é forte, a figura é muito nítida, e é interessante como é que ela aparece aqui, aparece com força. E veja que coisa assim surpreendente no texto. Quando a gente está pensando na Babilônia invadindo o Judá e acabando com o povo de Deus, a gente imagina, a questão é a seguinte: Deus tem aliança com Israel, os babilônios são perversos, gentios do mal, idólatras que vão ser julgados porque eles estão mexendo com o povo do Senhor. A coisa vai além disso, porque o Deus que se revelou a Israel, o Deus da história, não é simplesmente um Deus israelita. Não é um Deus que apenas está interessado em apoiar o seu próprio povo, como ele pudesse se restringir a um Deus nacional. Olha o que o texto diz: que a violência que você cometeu contra o Líbano, ou seja, a Babilônia, vocês fizeram o que fizeram contra o Líbano na sua invasão, eu também anotei tudo. Ou seja, nem envolve o povo de Israel. Está aqui os ímpios da Babilônia com o povo que estava no Líbano. Essa violência vai alcançar você e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais. Tem até uma teologia ecológica em Abacuque 2. As coisas no pensamento bíblico estão interligadas. A gente aprendeu a pensar, a raciocinar de maneira muito individualista, né? O que eu faço, ninguém tem nada a ver com a minha vida, é problema meu. No pensamento bíblico, tudo está interligado. Ou seja, o Deus que é o Deus da aliança, é o Deus da história, o Deus de todos os povos e o Deus da criação. Por isso, até o que vocês fizeram de maneira a destruir os animais, Deus também está sabendo de tudo e o julgamento irá chegar. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Portanto, o juízo virá. Quando chegamos no finalzinho do capítulo 2, vai acontecer uma coisa interessante. E se você prestar atenção, você vai ver uma coisa surpreendente, que parece que o versículo 18 e 19 estão invertidos. Porque você esperaria que começasse com ai, por uma razão que a gente não sabe, ninguém nunca explicou direito. Você fica para estudar durante a semana. O 19, na verdade, vai aparecer depois do 18, que já introduziu o assunto. Qual é o assunto?
É o quinto ai, que agora não tem nada a ver com extorsão, ou com roubo, ou com dar bebida, ou com cidade construída com sangue e crime. O assunto agora é idolatria, que é o ponto de referência mais problemático, porque é uma afronta a Deus. Uma afronta a Deus e é o temor maior de Abacuque. Porque como assim? Como é que se o povo for derrotado e a cidade e o templo for conquistado pelos babilônios, não significa que o nosso Deus perdeu a sua força, como às vezes você pode sentir na sua vida, se alguma coisa não deu certo conforme a sua expectativa, você acha que Deus perdeu alguma coisa? Eu tenho um amigo lá que está com muitas dúvidas da fé, será que Deus foi derrotado? Deus é o Senhor do universo, Deus é o Senhor de toda a terra. Um momento limitado de uma pessoa no mundo jamais pode abalar quem é o grande Deus. Por isso ele vai dizer, de que vale uma imagem feita por um escultor, ou um ídolo de metal que ensina mentiras, pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz a madeira desperte, ou a pedra sem vida acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. E é interessante, né? Porque a crise do pessoal é exatamente essa. Será que os ídolos babilônicos terão poder sobre o Senhor, Criador dos céus e da terra? Abacuque ironiza isso. A mensagem de Deus diz, escuta, o ídolo de metal não ensina nada que seja verdadeiro. Na verdade, a pedra não tem vida. O ídolo pode dar orientação, pode até ter ouro e prata, mas ele nem respira. E é muito interessante o que está por trás disso aqui, porque toda a ideologia destruidora da Babilônia, ela é legitimada religiosamente. Ela é fundamentada numa visão de mundo conforme os deuses da Babilônia, e que parecem ter poder. Então o texto ironiza dizendo, imagina, isso não é nada. E vai dizer o que é mais importante de tudo nessa lista de questões apresentadas aqui com os ais. Que esse ídolo é própria criação de quem o fez. Ou seja, todo projeto perverso humano, ainda que crie mecanismos por meio dos quais a gente dê um jeito de dizer que a razão é essa ou aquela, é criação das pessoas. Toda maldade babilônica é desejo do coração deles, e eles só criam toda a estrutura religiosa para fazer o que bem entendem. Aliás, isso é um negócio complicado, né? É uma coisa terrível. Quando a religião se afasta da verdade de Deus e cria mecanismos de fazer as coisas mais absurdas, aparentemente legitimadas de maneira totalmente indevida. Olha, tudo que está acontecendo, todo esse poder babilônico que está fundamentado nos seus ídolos, isso não passa de criação, de invenção da cabeça deles. Esses ídolos nem existem de verdade. E para fechar com chave de ouro, para fazer o contraponto, o Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele, inclusive a Babilônia, inclusive o rei da Babilônia, fique em silêncio toda a terra, porque ele é o Senhor. Então, Abacuque, está calminho agora? Agora estou. Estava nervoso? Vamos tomar um copo d'água, Abacuque? Você realmente achou que Deus tinha perdido o controle? Que ele foi pegar uma semana de férias lá no mar de Moscou, na Lua, né? Foi pegar uns dias lá, que estava meio cansado, meio estressado de cuidar do mundo, e aí ele não viu direito, os babilônios tomaram conta do lugar. Como é que você acha que as coisas aconteceram? A palavra divina traz a menção clara e definida de que toda maldade, opressão, pecado, perversidade será passível de julgamento e de juízo da parte de Deus. As coisas não são diferentes. A idolatria do passado parece com a idolatria de hoje, né? Não sei quem foi abençoado aí, né? Levante a mão no seu coração agora, né? O tipo de elemento que está por trás da vontade de destruir e
explorado dos babilônios, do mundo antigo, é o mesmo que domina o coração de tantas pessoas que não percebem que estão construindo o seu próprio ídolo. Mas vamos voltar para o foco essencial e mais significativo de todo o capítulo que nós vimos lá no verso 4. O ímpio está envaidecido. Seus desejos não são bons. Os babilônios acham que eles têm todo o poder e força, mas eles só têm maldade no coração. Mas o justo viverá pela sua fidelidade. Fidelidade e fé, como é que é isso? Quando a gente fala em fé, a gente se perde um pouquinho, né? Porque muita gente pensa em fé como fé do coração. É a teologia preferida de pessoas aqui da igreja, a teologia do Roberto Carlos, né? A profecia, a teologia de são tantas emoções, né? E aí tem gente que fala, eu vejo pessoas que falam, nossa, eu fui na igreja ontem, nossa, eu senti uma fé, assim, como se fé pudesse se sentir, né? A fé é entendida no sentido emocional da palavra. Uma pessoa cheia de fé é uma pessoa que está sempre demonstrando intensamente, por meio de expressões emocionais, aquilo que vai no seu coração, na sua relação com Deus. Mas, sem dúvida, fé não se restringe a isso. Uma pessoa atingida pela graça de Deus, certamente vai ser tocada no coração, mas fé não é apenas sentimento. Sentimento é bastante limitado. E fé também não é a fé da razão, né? A gente vai ver que fé na Bíblia é fé concreta, é uma fé que envolve a ação, é como acreditar numa jogada que aparece, por exemplo, no futebol. É interessante que, enquanto alguns acham que fé é coisa do coração, outros acham que fé é apenas coisa da razão. Então, por exemplo, a nossa tradição de influência europeia, americana, sempre enfatizou muito que um bom cristão é aquele que tem a sua ortodoxia de fé estabelecida. E como é que a gente sabe? A pessoa assina uma confissão de fé. É importante que a fé tenha desdobramentos no coração. Se a pessoa não sente nada em relação ao evangelho, tem alguma coisa errada. É importante que a gente tenha uma confissão de fé, que delimite o que é verdade e o que não é verdade, porque as coisas não podem se confundir. Mas, atenção, a coisa não fica restrita a isso. Isso é pouco, isso é limitado. A fé, ela envolve muito mais do que apenas concordar mentalmente com uma declaração propositiva de verdades. Até eu escrevi um artigo, vocês vão encontrar na internet, ou naquele livro que a gente escreveu recentemente. O título do artigo é provocativo, ele diz, será que o diabo também é evangélico? Porque se o diabo vier fazer a classe dos novos membros da IBNU e participar aqui, e ele receber a declaração de fé, eu acho que ele não tem problema nenhum. Diabo, você acredita que Deus existe? Ele vai assinar assim. Você acredita que você existe? Eu tenho certeza, ele vai escrever. Está melhor que muitos estudiosos liberais que estão em dúvida em relação a isso, né? O diabo não tem nenhuma dúvida que a Bíblia é a palavra de Deus. Ele é um tanto quanto ortodoxo em vários aspectos. Só que essa fé não pode fazer nenhuma diferença na sua vida. Ela não tem nenhuma apropriação. Por isso que a ideia da Bíblia de fé, ela se conecta diretamente com esse elemento de fidelidade, porque toda pessoa que crê, ela age em conformidade com isso. Então não é só emoção e razão, é entrega de vida. É muito mais do que isso. Jesus nunca chamou pessoas para serem admiradores intelectuais das suas palestras. Puxa, legal, né? Jesus não chamou pessoas para simplesmente chorarem emocionadas diante dos seus milagres e do que ele dizia. Ele chamou seguidores. Portanto, fé e fidelidade envolve a vida. E por que isso é tão importante? Quer ver uma coisa? Quem é que acredita na obra missionária? Não é a pessoa que vê um testemunho e acha bonito. É a pessoa que contribui, que dá oferta para isso. Quem é que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Não é que a pessoa que balança a cabeça, é a pessoa que gasta tempo lendo e estudando. Quem não lê e não estuda não acredita. Lógico que não. Está enganando-se a si mesmo. Ninguém que acredita que um contrato é importante para comprar uma casa ou vender um carro,
vai passar por cima e não vai ler o contrato, porque ele sabe que aquilo tem valor. Se a pessoa leva a sério o texto, ele vai olhar com mais atenção. Agora, se ele acha que o que vale mesmo é o que ele sente de 10 em 10 minutos, ele não precisa mesmo. É igual uma pessoa que eu conheci, que ele falou que estava tão perto de Deus, em comunhão direta, que ele nem precisava mais ler a Bíblia. Morar aqui na zona sul de São Paulo. Portanto, fé concreta é a fé, como a fé do futebol, ela se reveste de fidelidade, de entrega de vida. E uma fidelidade até mais profunda. Porque um dos aspectos dessa fé é como a gente vê na palavra de Deus, que fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Bem-aventurados que não viram e creram. Então, um elemento fundamental da fé é que ele ultrapassa os limites da nossa razão, pois ele envolve um arriscar-se em Deus. Vocês estão seguindo uma pessoa que vocês nunca viram, e nos escritos a respeito dela que chegaram até a nós. Mesmo que haja uma grande quantidade de elementos históricos, arqueológicos, de todo tipo que venha referendar isso, a gente, na verdade, não tem condição de tomar uma decisão última sobre isso só no plano racional. A fé é a certeza daquilo que a gente não pode ver, mas pode receber de uma maneira ampla e maior. Ela envolve arriscar-se em Deus. É uma libertação do seu ídolo. Por que você tem receio de um envolvimento maior com Deus e com a sua obra? Porque você quer segurança. Você quer, vai que eu vou fazer isso, né? Vai que eu creio em Deus e dá errado. Vai que eu me arrisco em Deus e um babilônico me pega na esquina. Vai que o tio Nabuco está aparecendo por ali, né? E eu, em vez de, né? Eu vou encontrar o tio Nabuco, em vez da fé tem um trabuco. Aí o negócio, né? Não vai dar certo. Então, fé envolve isso. É interessante como a gente vai ver que nesse aspecto de falar da fé, a resposta de Deus para os problemas que incomodavam Abacuque, de como é que Deus permitia injustiça no mundo, como é que Deus permitia um sofrimento que não poderia ser entendido com facilidade, como é que as coisas vão ser apresentadas. O ímpio é apenas descrito no texto com a sua alma orgulhosa e arrogante. Ele é visto na sua perversidade e essa descrição vai pesar sobre ele. Já o justo é descrito de um modo dinâmico, porque ele vai viver, ele vai prosseguir, ele vai perseverar. Pode vir invasão, pode acabar tudo, pode destruir-se Judá, pode acabar o templo, a Babilônia vence a guerra, mas o justo prossegue adiante. Ele persevera, ele é preservado, ele vai adiante por causa da sua fé, da sua fidelidade. Há um elemento dinâmico aqui, que está ligado com esse elemento histórico de Deus ser o Senhor da história e estar ali junto com o justo, que não precisa ficar apavorado. O justo prossegue adiante, permanece. Como é que isso acontece? Pela fé e pela fidelidade. É tão interessante, tem uma história sobre esse texto que chama a atenção. O livro de Abacuque fala assim: o justo viverá pela sua fé, sua fidelidade. Uma tradução grega antiga mudou a coisa, porque o sua e o minha em hebraico são muito parecidos, e deixou o justo viverá pela minha fidelidade. O que levou muita gente a pensar o seguinte: o justo é seguro pela fidelidade de Deus. Mas o texto original diz que é pela sua fidelidade em resposta a Deus na sua relação de aliança. O apóstolo Paulo, no livro de Hebreus, quando citam o texto, eles não põem nem minha nem sua. Eles deixam o justo viverá pela fé, pela fidelidade, que é o elemento importante. Tanto Paulo como Hebreus vão citar o texto do NT sem incluir ali o pronome. Qualquer que seja a opção, o justo viverá pela sua fidelidade a Deus ou pela fidelidade de Deus, são as duas opções. O que existe? A fé em ação, a fidelidade. O justo sobrevive, permanece pela sua fé e fidelidade. O termo emunar tem a ideia de se estar vivendo de modo fiel, firmado na rocha que é o Senhor. O termo tem a ver com a ordem justa do mundo que depende de Deus para manter-se em equilíbrio. Assim é necessário viver de forma a manter esse equilíbrio. Viver pela emunar é viver desse modo. Agora, a coisa mais interessante
é que a gente lendo Abacuque, acompanhando a dor dele, gritando junto com ele, a gente esperaria o quê? Que Deus viria e falava, pessoal, preste atenção, agora chegou a hora da explicação para acalmar a tristeza do seu coração. Mas Deus não faz isso não. O que vai acontecer? Percebe-se aqui a outra faceta da resposta divina ao profeta. O justo que age com fidelidade. Qual é a resposta de Deus? Abacuque, uma explicação filosófica? Não. Abacuque, uma explicação teológica sobre a origem do sofrimento? Não. Qual é a resposta de Deus? O justo. Ou seja, qual é a maior prova do poder de Deus no mundo? São as pessoas que em sintonia com Deus confrontam a maldade no mundo. No mundo antigo, de algumas décadas atrás, muitas pessoas estavam esperando que você desse respostas muito racionais e quadradinhas sobre o Evangelho. No nosso mundo pós-moderno, no nosso mundo tão marcado pela cultura existencialista, as pessoas, na verdade, vão dar atenção à figura daquela pessoa cuja vida é a marca da justiça de Deus e que vive pela fé e pela fidelidade. O impacto que uma vida tem quando ela confronta o mal, ela mexe com todo mundo. E é isso que a gente vai ver. O texto mostra a esperança na ação de Deus na história. Quem é que permanece na justiça? Quem é que permanece na fidelidade? Só quem acredita em Deus de verdade. Quem não acredita, ele vai até assim, acompanhando a gente, né? Ele canta a música, mas só a primeira parte. Essa parte ele vai. Mas na hora do conteúdo, ele não tem sintonia nenhuma. Ele não acompanha nada. Ele não tem aquilo que a fé coloca no coração de hoje, no coração da gente, hoje e sempre, que não importa o que aconteça. O mundo pode virar de cabeça para baixo. Deus é o Senhor da história e Ele levará o seu plano e o seu reino até o fim, ainda que o que eu jamais imaginei, que o templo do Senhor desapareça em Jerusalém. Ele é o Senhor e eu não abro mão da minha relação de fé e fidelidade para com Deus. Então, essa esperança provê uma condição que dá razão ao esforço do justo. Apesar disso, o texto também apresenta como resposta ao mal o próprio justo, no exercer da sua justiça. Uma resposta pouco filosófica, mas bastante realista. Quer ter impacto no mundo de hoje? Quer fazer diferença? Não precisa falar difícil. Tem meia dúzia de doidos assim, que começam a estudar e falar complicado. Estava ouvindo esses dias uma palestra especial do Dr. Ravi Zachariah sobre panteísmo, sobre politeísmo, sobre ateísmo e o teísmo com a sua perspectiva. Nossa, o homem é um doutor em Oxford, assim, que falou uma sumidade, um cristão indiano que argumenta como ninguém, em qualquer ambiente, a pessoa levanta e faz qualquer tipo de pergunta, suas respostas são incríveis, são muito especiais, e ninguém precisa falar no mesmo tom do Ravi Zachariah. Mas uma coisa é certa, quando alguém, diante de toda a maldade do mundo, diante de toda espécie de perversidade, de todas as coisas desencontradas, mantém o seu coração alinhado com Deus e a sua vida está dedicada a fazer diferença com fé e fidelidade, ninguém segura. Deus leva o Abacuque a ficar sossegado. Eu nem vou contar para vocês porque não vale, né? Depois que Abacuque escuta isso, nossa, ele fica de um jeito que a gente precisa fazer um louvor especial para acompanhá-lo, porque o negócio é absolutamente impressionante. A vitória contra o mal depende, em parte, do justo. Sua vida é uma afronta ao mal. É solução para o problema do mal. Trata-se de um indicador claro da realidade divina em atuação, que provoca transformação no sentido contrário ao mal. À medida que a justiça é vivida, o mal perde espaço na realidade imediata. Portanto, a conclusão é que o problema do mal recebe mais resposta por meio da prática da justiça do que por meio de uma compreensão exaustiva e final da razão de sua existência. E para encerrar,
talvez um dos exemplos mais incríveis da história, foi o nosso amigo Noé. Noé creu em Deus. Noé, vai cair uma grande chuva, mas eu nunca vi chuva direito. Como assim vai cair uma grande chuva? Noé, está chateado, está desanimado? Alguém vai orar por você. Quem vai orar? Não tem ninguém. Não há nenhum outro justo sobre a terra que deu. Noé, chega aqui, você está desanimado hoje? Vamos sentar aqui um do lado do outro. Não, que do lado do outro? Ele tem que mal segurar a família dele. Noé, está todo mundo rindo da sua cara, disse que você é maluco. Noé creu e foi fiel à instrução de Deus quando ninguém poderia prosseguir. Como é que você conduz a sua vida? Quais são os seus planos? Como é que mexe o seu coração? Como é que você estrutura o seu pensamento, o seu jeito de ser? Como é que é a sua caminhada no cotidiano? O justo viverá pela fé e pela sua fidelidade. E nós vamos pensar hoje sobre o louvor que surge da dor. Inclusive, eu estou devidamente preparado, porque lá em casa, essa semana, quase ninguém ficou saudável. Todo mundo estava bastante atingido aí pelas viroses, gripes e etc., né, e todas as considerações. Então, a gente de fato tem percebido aí um pouquinho de dificuldade. Vamos pensar e refletir, não sei se a gente lembra direitinho o que acontece na trajetória do livro de Abacuque. O que a gente viu? Abacuque começou na sua crise muito intensa, reclamando e questionando a Deus, e por incrível que pareça, no começo da palavra de Abacuque, onde geralmente a gente espera que venha a frase, esta é a palavra do Senhor, que veio ao profeta Abacuque e tal, em vez de aparecer isso, aparece o quê? O clamor, a reclamação, a dor, o sofrimento de Abacuque que ele apresenta diante de Deus, dizendo, Deus, como é que pode acontecer o que está acontecendo no nosso cenário lá em Judá? Eu queria que o Senhor resolvesse essa situação, porque o negócio está muito complicado. E Deus responde, e a resposta de Deus é absolutamente inesperada. Abacuque entra numa crise muito grande, e Deus diz, não se preocupe, Abacuque, eu vou mandar os babilônios, eles vão resolver, nunca vai ter mais ninguém aprontando nada, porque eles vão acabar com tudo. Abacuque fica desesperado, indignado, revoltado, e aí, como a gente mencionou, né, quando a coisa esquenta, aí é que Deus coloca mais pimenta, ele fica aborrecidíssimo e vai e reclama e diz, eu vou me colocar na minha torre de vigia, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, quero ver o que Deus tem para responder da minha situação, da minha dificuldade. Deus responde pela segunda vez e responde a sua resposta definitiva, que o justo viverá pela sua emuná, pela sua fé, pela sua fidelidade, apresenta os 5 julgamentos que vão cair sobre os babilônios e dá a resposta final. E depois de tudo isso, depois de toda essa situação, Abacuque vai para o desfecho, né, para a última corrida do circuito, do autódromo das profecias abacúquicas, né? Ele vai nos trazer um salmo. Aliás, um salmo interessante. Alguns poucos salmos estão fora do livro de Salmos, e esse é um caso, esse salmo aparece no capítulo 3, o que sugere para a gente que Abacuque era um profeta cultico, que estava ligado ao templo, aquilo que a gente conhece como ligado ao grupo dos levitas. E assim ele começa a apresentar a sua questão diante do cenário que ele está enfrentando. E ele anuncia o capítulo 3 como uma oração. Oração do profeta Abacuque, uma confissão. Essa palavra confissão, muitos estudiosos sugerem até que era uma palavra que dava uma ideia de uma manifestação muito intensa do ser e do coração. E ele começa a dizer, Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira, lembra-te da misericórdia. O que acontece com o nosso amigo Abacuque? Ele vai entrando numa crise muito acentuada, em função da sua experiência negativa com o que está acontecendo com a sua comunidade, com a resposta divina e com o mundo à sua volta.
ele não se entende direito nem consigo mesmo, né? Bem-vindo ao mundo abacúquico, não se entende com o mundo à sua volta e não se entende com Deus. Veja como você é normal. E diante dessa circunstância, ele vai aprofundando a sua crise até que ele vai chegar num ponto que é o ponto máximo de dificuldade e de sofrimento, a gente pode chamar da crise do fundo do poço. Ou seja, quando a pessoa, a partir do seu próprio universo, entende que ele é capaz de entender toda a realidade à sua volta, circunscreve o mundo dentro desses limites, e quando isso não acontece, ele entra em crise total. E ele fica revoltado, ele dá aulas para Deus, dizendo que Deus deve fazer, o que não deve fazer, fica super aborrecido e chateado. E agora, esgotaram-se as forças de Abacuque. O ponto assim central, onde ele tinha organizado toda a sua maneira de entender o mundo, não tem mais razão de ser. E ele, como quem chegou no ponto máximo, onde as suas forças não valem mais, como alguém que lutou e de fato resolveu soltar as mãos, que não dá, agora, depois da crise, depois de Abacuque já ter sentido todo o vinagre balsâmico aí, toda a pimenta suficiente, toda o seu processo de sofrimento interno, ele chega no ponto em que a gente tem condição de orar de verdade. E ele faz uma oração, e essa oração é interessante, porque quando a gente está doente na crise, que faz parte do processo de toda pessoa que caminha na fé, e essa situação chega num determinado limite, e que a gente não tem mais condições de caminhar pela nossa força, surge a verdadeira e real possibilidade da gente entrar em sintonia com Deus do jeito que Deus deseja. Porque geralmente a gente imagina que a nossa relação com Deus se dá por meio de uma simples compreensão das coisas, como se fosse um conceito, né? X tal que X pertence a R, eu entendi, Deus cabe aqui. A gente está cheio de livros, né? 3 maneiras de você dar um abraço a Deus, 7 passos para você ser mais feliz com o Senhor. Coisas dentro desse olhar muito limitado. E a gente vai ver que Abacuque, quando chega no cenário onde ele não tem mais condições, no auge máximo da sua crise, toda a sua sustentação se foi, agora ele começa a enxergar somente Deus. E aí ele ora, e aí ele fala: Senhor, eu ouvi falar da tua fama. Deus, eu tremo diante dos teus atos. Só para avisar todo mundo, ninguém ficar chateado assim, Abacuque não é muito batista, pelo menos no sentido histórico da palavra. Tem uns comportamentos meio diferentes. E aí ele pede para que Deus realize de novo as obras que ele sabe que são conhecidas, né, na história, e vai apresentar aí o belo e maravilhoso molho agridoce do tempero abacúquico para a nossa caminhada. Na tua ira lembra da misericórdia. A gente pensa assim, né? Se Deus é um Deus que se ira, quer dizer que ele não tem misericórdia. Se Deus é um Deus que é soberano, quer dizer que eu não participo. Abacuque vê a coisa como interligada. Senhor, na tua ira lembra da misericórdia, porque o Deus que se ira é o Deus misericordioso. E aí a gente vai ver que coisa interessante. A visão que a gente precisa ter de Deus, e preste atenção, o objetivo maior da sua vida é conhecer a Deus, saber quem Deus é, e isso não é uma mera compreensão mental. É uma realidade que atinge a sua vida, internaliza no seu coração. Grande parte disso não tem tradução no nosso discurso limitado. E o objetivo da revelação de Deus e da palavra divina é para que a gente conheça o ser grandioso, criador do universo e dos céus e da terra. É tão impressionante a gente ver como a gente fica maravilhado com pouca coisa, né? Já vi gente olhando uma maritaca assim, achando o máximo. Olha que maravilha, tal. A pessoa vai lá e vê uma arara, né? E resolve tirar selfie com a arara, de tão impressionado que ele fica com uma simples coisa que Deus criou. E depois o Ibama vem e fica uma arara com ele, porque ele não deveria fazer isso. E é interessante, porque imagine quem é o grande Deus, com todo o seu poder, sua criatividade, tudo isso. O objetivo é conhecer a Deus. E o coração fica sintonizado, o coração tem condições de ter conexão só depois da tribulação. Só depois da crise.
E conhecer Deus é fundamental, porque somente conhecendo a Deus você conhece a você mesmo. Somente através da revelação de Deus você tem uma noção verdadeira de quem você é e da realidade à sua volta. Então, a gente não imagina, mas a experiência da crise acentuada, da demora divina, da palavra não respondida, é a grande oportunidade que a gente tem para ter a visão necessária sobre Deus que vem depois da crise. A gente imagina que a crise vem por acaso, a gente acha que a crise vem por causa da época da nossa vida, a gente acha que a crise é culpa de alguém, né, de preferência de alguém que a gente não gosta muito, a gente acha que a crise é resultado de circunstâncias aparentemente explicáveis, segundo muitos textos bíblicos e o próprio livro de Abacuque, a crise é permitida e trabalhada, encaminhada na nossa vida pelo próprio Deus. E aí ele começa a ver Deus. E como é que a gente vê Deus? De uma maneira muito especial. Depois do fundo do poço, depois que o Abacuque virou um Abacuque a vinagrete, que ele está suficientemente curtido, agora ele fala de Deus, mas fala de uma maneira diferente. É tão bonito e especial. Quando você conversa com alguém que teve uma experiência com Deus, passou com dificuldade, você vê que a experiência flui do coração, flui da vida. Não é uma simples constatação de uma realidade que passa pela cabeça sem atingir o coração. E aí o que ele fala? Deus veio de Temã. Tan, 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 tan. O santo veio do Monte Parã, sua glória cobriu os céus, o seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. Ele parou e a terra tremeu. Olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram, os caminhos dele são eternos. O que é extraordinário? Abacuque, na sua experiência com Deus, depois da sua crise intensa, com o coração preparado e sintonizado, agora ele enxerga Deus sob efeitos especiais. Foi aí que Hollywood copiou tudo. Chuparam daí. É claro, por que você acha que tem tanto cineasta judeu famoso que fez um monte de filme? Olha, tudo tirado da Bíblia, claramente. Então ele vai falar sobre Deus em dois aspectos especiais. Um é o Deus manifesto no seu poder e na sua glória, e o Deus que agiu na história. Quando você ouve falar de Temã, de Parã, que são regiões desérticas da parte, especialmente sudeste, na região ali depois do Mar Morto, no antigo território de Edom, esse texto evoca a grande manifestação do poder de Deus através da história. E Abacuque vai enxergar isso, e é muito interessante enxergar o Deus da história. Por quê? Porque a gente parece que não para pensar, porque a gente vai vivendo a nossa vida, né, e vai sofrendo a síndrome da concha, né, o tartaruga de Cristo, a cabeça escondida diante de qualquer perigo, o sujeito vai se fechando. E ele passa realmente a acreditar numa fé extraordinária que o mundo, a realidade, corresponde à sua experiência limitada. E ele coloca todo o seu coração em cima disso e cria uma loucura de ficar perturbado, ansioso, em função da sua experiência limitada. E passa a ver o mundo assim. Eu acho impressionante que eu vejo gente no mundo que realmente tem sofrido, que tem passado por experiências que a gente nem imagina. E eu vejo pessoas com estabilidade social, pessoal, financeira, em vários aspectos. Essas pessoas têm uma pequena variação na sua vida e entram em desespero. Começam a xingar Deus e o mundo. Ficam revoltados. Não querem mais fazer isso nem aquilo. Entram em crise. Se você for avaliar realmente o tamanho do problema de grande parte das pessoas, ela não faz o mínimo sentido. E, no entanto, quando a gente é dominado por esse tipo de sensação, a gente perde a noção. Abacuque sentiu o problema e se desesperou. Agora, depois da sua maravilhosa experiência com Deus, quando ele começa a descrever Deus assim, ele vai lembrar que Deus tem currículo. O Abacuque, eu não nasci ontem, quem nasceu ontem foi você. Você acha realmente que tem alguma coisa difícil demais? Você quer saber qual é o meu histórico?
Fui eu que formei a tua nação. Fui eu que libertei o pessoal do Egito. Não havia nenhuma esperança para eles e eu agi. Quer dizer, você acha que Deus de fato está tendo um monte de dificuldade para compreender o seu drama, a sua história pessoal? Você acha que isso de fato é uma coisa muito difícil para ele? Por isso, a percepção da realidade se dá pela compreensão do Deus da história. Porque preste atenção, conforme a sintonia das cordas do seu coração, você vai ser seletivo àquilo que você vai se apegar. Quando o coração é curado, quando a experiência com Deus liberta, quando está na hora de cantar triunfalmente o salmo, a gente enxerga Deus do jeito que a gente não enxergava antes. O Deus da história aparece, o Deus da história com seu poder incrível. Eu acho tão engraçado, chega a ser cômico, né? Você pergunta para uma pessoa, e aí fulano, você sabe que o sujeito passou por uma situação e ele foi curado de câncer? Ou Deus fez um milagre na vida da família dele? Ah, imagina, não acredito em milagre. Ei, você me diga uma coisa, você acredita que Deus criou o mundo, o universo? Não, eu acredito. É muito mais difícil acreditar que Deus pôde criar todo o universo, que é muito mais complicado de fazer, do que Deus simplesmente deu uma mexida no osso de alguém. Ou deu uma ajustada num fígado lá que estava precisando de oração forte. Ou ajeitou alguma coisa, quer dizer, é incrível, né? Veja como é a seleção do nosso coração que direciona. Abacuque, atingido agora pela sua experiência especial com Deus, enxerga o Deus da história e o Deus cheio de poder. E ele prossegue na sua descrição, ele vai dizer, vi a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas das tendas de Midian. Midian mais ao sul ainda, perto da região, já onde está a parte oriental do Mar Vermelho, nas terras mais ligadas a Edom, que lembra a história do povo vindo na sua trajetória histórica, e ele lembra como é que Deus foi poderoso, não só em livrar, em salvar, como preservar e dar vitória, e vai começar a falar poeticamente sobre essa vitória, dizendo, era com os rios que estavas irado, Senhor? Era contra os riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos? Por quê? Porque isso lembra a vitória do povo atravessando o Rio Jordão e lembra a travessia do Mar Vermelho. Mas as águas têm um significado muito mais profundo. Você vê na própria criação do mundo, né, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, que evoca uma ideia de caos, quando Deus impõe o seu poder, impõe a sua ordem. Muitos textos da Bíblia, quando falam em águas, falam dessa oposição, essa luta indevida contra Deus, e Deus então coloca tudo pelo seu poder e pela sua força no devido lugar, e ele descreve isso como Deus trouxe vitória. Interessante, né? Porque Abacuque, em tese, sabia disso tudo, é como a gente. Pastor, eu tenho cromossomo em forma de JC, sou cristão desde pequenininho, né? Eu fui criado dentro da igreja, eu conheço muita coisa, não, eu tenho lido, mas parece que essas coisas perdem a sua referência quando a gente se perde nas confusões da nossa vida. Embora Abacuque soubesse, agora ele está mostrando o impacto dessa realidade na sua vida. E ele diz, preparaste o teu arco, a vitória militar de Deus, pediste muitas flechas, fendeste a terra com rios, os montes te viram e se contorceram, torrentes de água desceram com violência, o abismo estrondou, erguendo as suas ondas. Abacuque, fascinado, descrevendo o grande poder de Deus. E o que ele descobre na sua grande experiência com Deus? O Deus poderoso, o Deus que se apresentou na história de maneira vencedora, e o Deus da salvação e libertação. Esse é o Deus cuja trajetória, cujo currículo, cuja realidade Abacuque agora sente com toda a força do seu coração, e ele celebra nesse salmo extremamente forte e cheio de celebração. E ele vai adiante, de tal maneira que ele vai lembrar de elementos específicos da história
que marcaram a manifestação do grande poder de Deus. Ele diz: o sol e a lua pararam em suas moradas, diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do lampejo da tua lança reluzente. Lembrança de Josué capítulo 9, da grande vitória contra os amalequitas, quando a luz do sol e da lua deixam de atrapalhar o processo, vão acabar prosseguindo ali com aquela luminosidade além do tempo esperável, e ali no vale de Aijalon a vitória se dá, porque Deus age milagrosamente sustentando a luz. É como se Deus dissesse: espera aí que eu preciso gravar para colocar no YouTube, deixa eu segurar um pouquinho mais a luz aqui, não deixa apagar agora não. E assim ele vai afirmar: com ira andaste a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteaste as nações. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido, esmagaste o líder da nação ímpia, tu o desnudaste da cabeça aos pés, com as suas próprias flechas, e atravessaste a cabeça, quando seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar, com maldoso prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Qual é a grande crise? Qual é o pavor que toma conta de Abacuque da sua época? É o fato de que a nação poderosa, a nação babilônica, vem para destruir tudo, e então Abacuque evoca a realidade, dizendo: eu me lembro e acabo diante de Deus comemorando a grande vitória quando Deus venceu os poderosos, assim como agora os poderosos estão aqui de novo contra nós, no eixo da história. Isso traz uma celebração com força no coração de Abacuque. E isso vai ter tal impacto e efeito que a gente vai ver que Abacuque conhece a Deus. Não só o Deus da história, não só o Deus poderoso, não só o Deus que traz salvação e libertação, mas o Deus especializado em milagres e coisas que saem da realidade do cotidiano. É interessante. Deus é o Deus que age conforme a sua decisão soberana. Você lê lá no livro de Atos, Pedro vai ser libertado automaticamente, milagrosamente da prisão. Tiago acaba morrendo como mártir. Por que Deus cura num caso, no outro não? Nós não sabemos. Por que Deus age poderosamente em certas circunstâncias e outras ele prefere agir de uma outra maneira? Pelo seu poder soberano. Mas o Deus que se apresenta diante de Abacuque, diante de Israel, diante da sua igreja, diante do seu povo, é um Deus que faz coisas extraordinárias que não tem explicação, porque é a manifestação do seu poder e dos seus milagres. Esse Deus, Abacuque, é o Deus que segurou o sol e a lua e deu vitória, e ele continua sendo o mesmo Deus. Diante dessas realidades entendidas, absorvidas, internalizadas, celebradas, Abacuque começa a ter uns comportamentos um pouquinho peculiares e diferentes. Ele vai dizer: pisaste o mar com teus cavalos, agitando as grandes águas. Ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram, é uma descrição literal. Os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Abacuque não estava com dengue, a experiência foi forte mesmo. E ele vai então mostrar a experiência intensa diante de Deus, de alguém que saiu dessa crise tremenda para uma experiência de fé exuberante. Ninguém deve pautar a sua vida na busca de sensações ligadas a uma experiência. Mas a história tem mostrado que por diversas vezes pessoas têm tido experiências com Deus inexplicáveis. Por exemplo, há pessoas que na sua história foram atingidas por Deus e choraram diante de Deus como uma criança. Há pessoas que tiveram experiências fortes que atingiram o seu próprio corpo. Conta-se que um famoso evangelista que teve um impacto muito grande na história da América do Norte, o senhor Dwight Lyman Moody, o senhor Moody com quase 1,90 m de altura, com seus 127 quilos, mostrando que ele estava suficientemente bem nutrido.
E desenvolvendo o seu ministério, um belo dia ele entrou num desespero total, dizendo, olha, eu vou abandonar tudo. Entrou numa depressão, numa situação negativa, tendo certeza de que ele não tinha como caminhar para lugar nenhum. E quando, a semelhança de Abacuque, Moody chegou no final da sua experiência pessoal, quando se esgotaram todas as suas forças, ele conta da sua experiência profunda, intensa, com o Espírito de Deus que atingiu o seu coração com impacto, com força. Algumas dessas experiências, algumas pessoas do passado contam que sentiam como se fossem ondas de eletricidade atingindo o seu corpo. Eu não sei qual foi o tamanho do impacto do Abacuque, mas qualquer pessoa que teve experiência real e intensa com Deus nunca se esquece disso. Aliás, não só a gente não se esquece, como a gente sempre fica pensando, quando é que Deus vai fazer uma visitinha de novo? Quando é que Ele aparece lá em casa para tomar um café conosco? Quando é que esse negócio vai me atingir? Muitos vivem, inclusive, no ressoar daquela coisa extraordinária que às vezes atinge a saudade do nosso coração. Abacuque tem uma experiência tremenda, estremece o íntimo do seu ser, os lábios tremendo. Você fica imaginando, porque alguém que estava no desespero que ele estava, e agora, praticamente rodopiando de felicidade diante de Deus, os lábios tremem, os ossos desfalecem, as suas pernas vacilam, ele tem o impacto diante da experiência de Deus, quando acabam as suas forças e Deus age com poder. Quase sempre as pessoas que foram atingidas por Deus chegaram no ponto de exaurir as forças do seu próprio poder, da sua própria autossustentação, e foram alcançados e atingidos por Deus. É assim que funciona. Lembra de Moisés? Moisés chegou à conclusão que tudo aquilo era uma grande loucura, que era uma bobagem da cabeça dele, que ele tinha feito uma loucura arriscando a sua vida num projeto que não fazia sentido. Ele resolveu largar tudo e foi embora. Abriu uma empresa com o sogro para mexer com ovelhas e cabras no deserto. E quando ele tinha certeza que tudo tinha acabado, ele vai ter a experiência da sarça ardente. E Deus diz, Moisés, vamos embora, que a obra está esperando por você. Abacuque tem a experiência, e aí acontece um negócio meio diferente e estranho. Todo mundo que passa por esse processo necessário de amadurecimento, de bênção da parte de Deus na sua vida, que é essa experiência intensa pós-crise, permitida e trabalhada por Deus, vai ter esse tempero que não se explica pela cabeça, mas que se entende no fundo do coração. Olha a frase de Abacuque, não faz o mínimo sentido para quem olha para o texto com uma perspectiva simplesmente racional. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça. Daí você já desiste de continuar lendo. Como assim? Tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Como é que a gente reage diante das experiências difíceis que nos deixam sem saída? Tem várias maneiras. Se irrita, se revolta e parte para uma atitude pessoal de domínio do mundo a Alexandre o Grande, a um grande César romano, dono da situação. Logo, logo o gás vai acabar. Ou então a gente reage de uma maneira mais complicada, que é o que predomina nos nossos dias, que é o escapismo, a síndrome de avestruz, a nossa atitude de alienação em relação à realidade, o mundo e a vida, para não querer saber de nada. A experiência de compreensão das limitações que mata o César que vive dentro de você, e a experiência com Deus que reacende no foco certo essa esperança, nos dá a possibilidade de entender que, apesar de tudo, mesmo com a vinda dos babilônios, a destruição de Judá e o cativeiro, ainda que eu não posso ver nada, eu consigo fazer uma coisa que ninguém consegue fazer, que é a antecipação de uma vitória que não pode ser vista, que é o segredo do coração. Quem tem fé, que tem a expectativa e a confiança
na realidade de Deus, apesar do que está à nossa volta. Então Abacuque de boa diz: eu sei que a coisa vai ficar difícil, mas não é o fim. Eu vou tranquilamente esperar o dia da desgraça que vai chegar e atingir os inimigos que querem nos destruir. O Deus que se revela na Bíblia é o Deus da experiência de fé. Não é o Deus que se conhece apenas por conceitos racionais. Não é um Deus que se conhece apenas por uma recitação de verdades históricas confessionais que a gente aprende que é necessário lembrar delas. É o Deus que a gente conhece porque Ele nos levou ao ponto certo e se revelou particularmente da maneira necessária ao nosso coração. Eu quase nunca vi gente brilhar a força do Evangelho sem pelo menos uma experiência suficientemente abacúquica. E aí Abacuque vai realmente arrebentar a boca do balão. Ele vai chegar e dizer: pessoal, mesmo não florescendo a figueira, mesmo que não haja o fruto mais cobiçado e desejado que a gente tem aqui na terra, que é o figo, e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, ou seja, acabando tudo. Porque o que é a vida na realidade de Israel é vinho, trigo, pão e azeite. Se não tem azeitona, se não tem videira e se não tem nada na lavoura, ou seja, acabou tudo. Mesmo que não haja nada de alimento e nem haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, não haja carne, não haja coisa alguma, aí o que você poderia esperar de alguém lendo um texto desse? Quem conheceu Abacuque do capítulo 1, 2, né? Quem viu o Abacuque lá, não conhece ele aqui agora. O que acontece com o Abacuque? Por que ele mudou tanto? Né? O que houve? Né? Onde foi parar o nosso Abacuque? Ele vai dizer, em vez de ser o que a gente esperaria Abacuque dizendo: ainda que eu passe por tudo isso, eu me consolarei no Senhor. Ainda que acabe tudo, eu lerei o Salmo 42, porque te abates, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Mesmo que eu passe tudo isso, eu vou entender os planos de Deus. Senhor, obrigado por esse dia, nós sabemos que é a tua vontade. Abacuque não faz nada disso, ele diz: ainda que tudo isso vá acabar, eu vou sair arrebentando a boca do balão, pulando de felicidade e cantando: é festa, alegria. Ele vai, dizer: eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Preste atenção, ninguém, diante da experiência da crise e da restauração do poder que a fé em Deus traz, pode ficar razoavelmente normal. A gente fica, no mínimo, benditamente alterado pela experiência com Deus na vida da gente. Então ele sai pulando de alegria e vai confirmar sua expressão de fé, dizendo: o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Quer dizer, Deus me sustenta os pés como o servo que consegue correr e firmar-se e fugir, faz-me andar em lugares altos. E termina o texto com uma nota litúrgica para ser cantada no culto, no templo, dizendo para o mestre de música: para os meus instrumentos de corda. Portanto, louvor verdadeiro, adoração, salmo cantado com a sua força, só é louvor, de fato, em grande parte dos textos da Bíblia, quando é um louvor que vem da dor. Eu não sei como é que está a sua experiência, a sua relação com Deus. A gente vai acumulando certos lixos dentro do coração da gente, quando as nossas experiências não atingem os nossos planos pré-estabelecidos. Imagine a loucura de Abacuque. Tudo que ele acreditava em Deus, tudo que ele esperava. De repente, o povo faliu.
É aquela a ideia de pessoas que falam, não, mas a igreja não está com nada, já era. Abacuque tinha isso 10 vezes mais. Depois, a invasão estrangeira, o fim e a destruição de tudo. Depois, tudo que ele esperava e pensava sobre Deus, Abacuque decreta a falência múltipla dos órgãos, da sua experiência pessoal, não sobrou mais nada. Quando Abacuque é trabalhado na crise intensa e na restauração, ele vai enxergar a coisa de outra maneira. Eu não sei quanto da sua vida pessoal, da sua compreensão do mundo à sua volta, dos conflitos que você teve na esfera pessoal, na sua família, na sua vida financeira, trouxeram um nó na sua vida em que você parece que não consegue mais conexão com a realidade de Deus. Abacuque é libertado poderosamente e ele vai apresentar esse louvor que vem da dor. E que louvor é esse? É um louvor muito especial, é um louvor diferenciado, é alegria, é comemoração, é exultação incontida, uma festa diante de Deus por aquilo que Ele faz na vida da gente. Por isso é muito especial, incrível a gente ver o que a gente descobre nesse livro tão diferenciado nos seus 3 pequenos capítulos, lá escondidos no Antigo Testamento. Aquelas folhas estão até coladas, ninguém sabe onde é que está o Abacuque, ou Obadias, ou Naum, né? E a gente lê o que? Que a fé de Abacuque surpreende. De onde procede tanta confiança? Por incrível que pareça, ele sugere que procede da crise e da dor. Interessante, não está tão claro para todo mundo. Dúvida e fé andam juntas. Crise e expressão religiosa efusiva são companheiras. Em lugar de entender que o sofrimento e a injustiça sejam obstáculos para a fé, pelo contrário, Abacuque parece sugerir exatamente o contrário. É a experiência do sofrimento que, no caso do profeta, o conduz à fé muito maior. O problema do mal, que é o começo da discussão lá quando a gente estudou na primeira mensagem desse livro tão interessante, ele continua seguramente como um dilema possivelmente sem solução total na história do pensamento religioso. A gente não consegue fazer uma equação que coloque em linguagem matemática e filosófica e diz, x igual a 2, está feliz agora? Agora estou. Não funciona assim. A gente vai ver, né, que a experiência da crise, da dúvida, do questionamento é a maior despertamento de fé que alguém pode experimentar na vida. O Deus que se revela em Abacuque é o Deus da experiência de fé.